Os banqueiros seguem fazendo pesquisas sobre a sucessão presidencial. Pesquisa encomendada pela XP Investimentos, ligada ao Banco Itaú, feita entre 3 e 5 de setembro, pouco antes do atentado a Bolsonaro, mostra uma configuração nada favorável a ele e altamente favorável ao ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Haddad cresce rapidamente nas pesquisas, sobretudo quando é identificado como candidato de Lula. Enquanto isso, há meses Bolsonaro segue estagnado em torno de 20% das intenções de voto. Além disso, para Bolsonaro, a sua rejeição explodiu nos últimos meses. Por fim, pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revela que Bolsonaro pouco deve ganhar com o atentado que sofreu por conta do ódio que espalha com as suas palavras dia após dia. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta, compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Segundo essa pesquisa da XP Investimentos, Bolsonaro lidera as intenções de voto para a presidência da República quando o ex-presidente Lula não está no cenário. Porém, a rejeição do candidato nazifascista aumentou muito. Agora, 6 em cada 10 brasileiros não votariam de jeito nenhum em Jair Bolsonaro. Além disso, 4 candidatos aparecem empatados na segunda posição. Há exatamente um mês do primeiro turno das eleições de 2018, Bolsonaro mantém o mesmo nível de apoio de 30 dias atrás, sendo que começou a propaganda eleitoral gratuita na televisão e ele nem ganhou nem perdeu votos com a propaganda na televisão. O mesmo, porém, não acontece com Fernando Haddad. Ele é o único que cresceu consistentemente nos últimos 30 dias. Agora, Haddad está tecnicamente empatado com Marina Silva, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin. Porém, o Instituto IPESP, na pesquisa que fez para a XP Investimentos, simulou duas situações. Na primeira situação, Haddad aparece sem ser identificado como candidato de Lula e mesmo assim ele cresce. Vai de 2 pontos percentuais que ele tinha de intenções de voto em junho para 8 pontos percentuais agora. Ou seja, nos últimos 90 dias, Fernando Haddad quadruplicou suas intenções de voto, mesmo sem ser identificado como candidato de Lula. Já na outra simulação feita pelo Instituto IPESP para a XP Investimentos, Haddad aparece como candidato indicado. Pelo ex-presidente Lula. Aí ele salta para 14% e fica numericamente atrás apenas de Bolsonaro, ainda que possa se configurar um empate técnico com os candidatos que vêm logo abaixo dele. Porém, temos que contextualizar a situação de Haddad. Ele ainda, diferentemente dos adversários, não é candidato a presidente da República. O candidato até este momento é Lula. Haddad é candidato a vice. Então, essa pesquisa sugere que no momento que Haddad for conhecido como o candidato de Lula à presidência da República, as intenções de voto dele devem subir muito e ele provavelmente vai passar para o segundo turno em primeiro lugar, na frente de Bolsonaro. Bolsonaro, falando nele, aparece desde junho com as mesmas intenções de voto. Na verdade, ele está com menos intenções de voto do que alguns meses atrás. Ele chegou a ter 22% e agora aparece com 20%. A estagnação de Bolsonaro nas pesquisas e a subida forte e consistente de Fernando Haddad parecem fundamentar uma teoria da conspiração que surgiu de que Bolsonaro teria forjado o ataque a si mesmo. Algo como fez José Serra em 2010 com aquela bolinha de papel. Porém, não é verdade.
O que acontece com Bolsonaro é que realmente parece ter havido um atentado. As imagens que a gente vai ver no vídeo mostram ele claramente sendo atingido e fazendo uma expressão de dor no momento em que ele leva a facada. Vamos entender, pessoal, os hospitais não cometeriam, são hospitais de renome, não cometeriam essa farsa. O homem entrou lá esfaqueado como produto da própria pregação do ódio. Mas que ele sofreu esse atentado, ele sofreu por obra de uma pessoa com desequilíbrio mental. E é esse o risco que corre toda pessoa pública e corre principalmente quem prega o ódio. Mas é claro que a campanha de Bolsonaro e sobretudo a sua família, o que é mais impressionante, parecem ter ficado satisfeitos com esse episódio, com esse homem ter sido esfaqueado, e já dizem que agora ele vai vencer no primeiro turno, e disseram isso, é o mais bizarro. Os filhos dele disseram isso antes mesmo de saberem que o pai estava fora de perigo. Então eles já estavam fazendo cálculos eleitorais e o pai ali numa situação de risco, porque ou bem ou mal ele levou uma facada no abdômen. A realidade, porém, pode desanimar e pode decepcionar a família e os correligionários de Bolsonaro. Há pouco tempo, poucos dias antes de ser alvo desse atentado, Bolsonaro estava propondo fuzilar os petistas. Diante de outros atentados políticos, ele fez até chacota, ou tentou culpar a vítima pelo atentado. É o caso dos tiros de que foi alvo a caravana de Lula, no Paraná, quando Bolsonaro diz que o PT forjou o atentado contra ele mesmo. E também no caso da Marielle Franco, que Bolsonaro diz que não iria comentar porque o que ele diria não seria bem aceito, ou seja, Marielle Franco foi morta, assassinada, um crime claramente político, e Bolsonaro não se condoeu. Não espere você, bolsominion, você, seguidor de Bolsonaro, não espere que ele ganhe muita coisa com isso, porque a sociedade viu como ele age quando acontece com os outros. Então o que ele faz com os outros provavelmente vão fazer com ele. Eu não acredito que Bolsonaro lucre com este episódio. Mas também não acredito que ele forjou, porque ninguém vai forjar um esfaqueamento contra si mesmo. E eu não estou me baseando apenas no meu feeling, na minha percepção. Estou me baseando em uma pesquisa feita na internet, mais especificamente no Twitter, pela Fundação Getúlio Vargas. Então aí na imagem que você está vendo agora no vídeo, você vê as nuvens de diversas cores que representam cerca de 1,4 milhões de menções no Twitter em 4 horas sobre esse caso do Bolsonaro. No grupo laranja, o maior grupo, com 43,4% dos perfis engajados no debate, é questionada a veracidade do ataque a Bolsonaro. O grupo azul, com 17% dos perfis em interação, demonstra solidariedade e apoio a Bolsonaro e culpa a esquerda pelo atentado. O grupo verde, com 11,8% dos perfis, não apoia nem rejeita Bolsonaro, apenas demonstra extrema preocupação com a atual conjuntura política do país. Já o grupo rosa agregou 9,1% dos perfis. Predominam críticas à falta de posicionamento de Bolsonaro sobre o assassinato de Marielle Franco e a acusação dele a Lula por supostamente ter forjado o atentado à bala que sofreu no início do ano. No grupo azul claro, foi menos representativo. Teve 5,5% das interações. Nesse grupo prevalece solidariedade a Bolsonaro, a despeito de essas pessoas dizerem que não gostam dele. Ou seja, pessoal, de acordo com esse estudo da FGV, apenas 11,8% dos pesquisados dizem que apoiam Bolsonaro e se solidarizam com ele e dão apoio contra a esquerda, inclusive a quem acusa esse grupo de ter cometido esse atentado. Ou seja, é muito pouco, a grande maioria ou acha que Bolsonaro merece, ou acha que Bolsonaro forjou o atentado, ou acha que o atentado é ruim, mas não está nem aí para Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro, com sua pregação de ódio, com sua pregação de violência e de preconceito, ele não deve receber solidariedade pelo crime do qual foi alvo, porque é um crime que decorre, em grande medida,
do estímulo ao ódio, da pregação de ódio e de violência que ele faz cotidianamente. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço muito a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.